Certo, então vamos falar agora sobre esses regimes, né, de definição do lucro da base de cálculo aí do imposto de renda. A pessoa jurídica, então, pode optar, existe a possibilidade aí do Simples Nacional. O Simples Nacional está definido na Lei Complementar número 123 de 2006, que foi alterada pela Lei Complementar 155 de 2016. É uma forma aí simples, na verdade, para o fisco, para os entes federados, né? Pois permite aí que sejam englobados, né, vários tributos no pagamento em apenas um pagamento. IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, IPI, CMS, ISS, contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, sigla CPP. Então, engloba vários tributos numa forma de pagamento só. Todavia, para você poder ingressar, né, no Simples Nacional, é necessário que seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, que tenha um faturamento de até 4,8 milhões de reais ao ano e cumprir os requisitos previstos na legislação e, além disso, formalizar a opção pelo Simples Nacional. Faço apenas uma observação que você tem que ter um faturamento aí de até 4,8 milhões de reais ao ano, só que esse é o limite federal. Alguns estados podem prever sublimites menores, então vamos supor o estado de Minas, por exemplo, prevê aí um sublimite de, se eu não me engano, de 3,2 milhões de reais, e nesse caso, quando ficar a empresa, né, de pequeno porte, tiver um faturamento entre esse sublimite estadual e o sublimite federal, talvez ela vai ter que poder recolher vários tributos juntos, mas os tributos estaduais e municipais deverão ser recolhidos de forma apartada, separado, que pode criar um custo maior para essa pessoa jurídica. Então tem que levar em consideração todos esses aspectos e ver se compensa utilizar o Simples Nacional ou não. É uma opção, existe uma alíquota ali fixada que vai ser aplicada sobre esse faturamento e nesse caso vai ter aí esse valor a pagar definido dessa forma. Lembrando, então, para a apuração do Simples Nacional, a gente tem a aplicação de determinada alíquota sobre o faturamento da empresa, e isso segue algumas tabelas divulgadas pela Secretaria da Receita Federal. Então, existem várias tabelas aí que leva em consideração a área de atuação dessa pessoa jurídica, como por exemplo, tabelas para atividades de comércio, tabelas para atividades de indústria, receitas de locações e de serviços. E aí, conforme essa tabela, a gente aplica a alíquota definida lá sobre o faturamento e nós temos aí o recolhimento do Simples Nacional, que deve ser realizado mensalmente. A outra opção que existe é o lucro real. Na verdade, é uma opção para todas as pessoas jurídicas, com exceção de algumas, como por exemplo, empresas de grande porte, algumas empresas que adotam, tem como fim aí, por exemplo, atividades financeiras. Existem algumas PJs que são obrigadas a utilizar o lucro real. Agora, para empresas que não têm essa obrigação, é uma opção, pode escolher ou não usar o lucro real. Então, ela é um tipo, né, um regime aí aplicável para empresas com faturamento acima de 78 milhões no ano, as quais devem obrigatoriamente, como eu disse, adotar essa sistemática para apuração do imposto de renda. E o imposto de renda sobre o lucro real, ele segue aí, tem como base de cálculo o lucro real, ou seja, tem como base a contabilidade real. Soma-se as receitas, subtrai aí as despesas que são dedutíveis, que a lei permite deduzir, e nós temos aí o lucro verdadeiro, o lucro real mais próximo do que foi obtido na realidade. Nesse caso, com esse valor, nós temos uma alíquota de 15% sobre esse lucro real e um adicional de 10% sobre o lucro acima de 240 mil reais anuais. Então, vamos supor, se uma pessoa jurídica
ter um lucro acima de 200, vamos supor, um lucro nesse ano de 250 mil reais. Vai aplicar a alíquota de 15% sobre esse lucro de 250 mil reais e 10% sobre aquilo que ultrapassou os 240 mil. 10% sobre os 10 mil que ultrapassou, soma esse valor e aí a gente tem o quanto a pagar de imposto real, imposto de renda sobre o lucro real. Bom, além disso, nós temos o lucro presumido. No lucro presumido, como o próprio nome diz, há uma presunção legal de lucro. Sobre a receita bruta, a gente aplica um percentual. Esse percentual, né, o valor que foi obtido com esse percentual, essa fatia da receita bruta, a gente aplicou um percentual. O valor obtido é o que é considerado lucro. Um lucro presumido, porque os percentuais estão definidos já em legislação federal. Então, há uma presunção legal de lucro porque a gente pega a receita bruta, aplica-se um percentual sobre essa receita bruta, um percentual já definido em lei, e o resultado, né, desse percentual será o que vai ser considerado como lucro, como receita líquida, e por isso que a gente chama de lucro presumido. As empresas, né, que faturarem acima de 4,8 milhões e abaixo de 78 milhões são as primeiras, né, que podem optar pelo lucro presumido. Aquelas que faturam abaixo de 4,8 milhões de reais podem optar pelo lucro presumido. Na verdade, aquelas que faturam acima de 4,8 milhões de reais ao ano é que não podem optar pelo Simples Nacional. Da mesma forma, aquelas empresas que faturam acima de 78 milhões, elas também não podem optar pelo lucro presumido, certo? O lucro presumido é feito com um recolhimento aí trimestral, dia 31 de março, dia 30 de junho, dia 30 de setembro e 31 de dezembro. Esse regime, então, pode ser adotado pelas pessoas jurídicas que não estão previstas no artigo 14 da Lei 9.718 de 98, ou seja, aquelas que não atuam no mercado financeiro, que não recebem benefícios fiscais, aquelas que não têm capital oriundo do exterior e que não ultrapassam o teto de faturamento de 78 milhões de reais. Então vamos lá, pessoas jurídicas que atuem no mercado financeiro, que receba benefícios fiscais, que tem capital oriundo do exterior e que o faturamento ultrapasse o teto de 78 milhões de reais, essas pessoas jurídicas devem obrigatoriamente utilizarem o regime do lucro real. As pessoas jurídicas que não estão enquadradas nesse grupo que eu falei agora, em nenhum desses critérios, nesse caso, elas podem optar pelo lucro presumido, como também pelo lucro real. Como eu disse, a base de cálculo no lucro presumido é uma base de cálculo presumida, porque define o lucro conforme uma presunção legal. Nós temos tabelas da Secretaria da Receita da Fazenda com um percentual aí de presunção que variam de 1,6% a 32% sobre o faturamento. Normalmente as alíquotas mais altas são PJs, prestadoras de serviço, porque entende que o lucro, quando se trata de prestação de serviço, é uma fatia maior do faturamento. Então, as alíquotas pode aplicar aí, então, um percentual de 1,6% a 32% sobre o faturamento, definindo aí qual que é o lucro. Ao definir esse lucro, a gente aplica uma alíquota de 15% sobre o lucro presumido. E aqui também, se houver aí um lucro que ultrapassar 240 mil anuais, nós teremos